Antes de dizer o nome dele, eu ia perguntar se ele, por exemplo, já jogou bola. Para dizer que ele joga bem dos dois pés, mas não sei. Sabes se ele já jogou bola? Ele tem familiares do mundo de futebol. Aliás, também teremos outro adepto do teu clube hoje, daqui a algum tempo. Mas antes disso, Germano Almeida, vamos ver. Vamos lá lançá-lo. Siga para bingo. Aí está, Germano Almeida, grande amigo meu. Há muito tempo que estavas na lista, mas como amigo do peito, do coração, esperaste, e curiosamente, pelo momento certo. Mas não sei se sabes, Alexandre, o Germano é sobrinho de um dos grandes defesas centrais do futebol português, Almeida, jogou no Futebol Clube do Porto. Assim. Não sabia. Pois não? Matheus foi jogador do Futebol Clube do Porto muitos anos. Apanhou aquela fase em que, quantos foi, Álvaro? 20 anos, em que o Porto nunca foi campeão nacional, portanto ele acabou por nunca ser campeão nacional, mas foi titular do Porto mais de 10 anos, nessa altura, final dos anos 50 e 60, chegou a defrontar o Eusébio, ele defesa central do Porto. E fazia dupla com o Valdemar, com o Rolando e outros jogadores que eu conheci muito bem. Alexandre, Germano Almeida tem 3 aspectos fundamentais. O futebol, ele é, para quem não conhece, funcionário da RPF, já foi funcionário da Liga, já foi também jornalista, e é, no fundo, jornalista é sempre do jornal A Bola. Depois tem outra paixão que é essencial, que é a política norte-americana, e tem também, obviamente, durante este confinamento, como Jorge Alexandre Lopes ofereceu-nos um trabalho extraordinário, um bocado diferente de Jorge Alexandre, mais, digamos, opinativo, mas lá está. Temos vários temas para conversar e, Alexandre, vamos focar-nos hoje não no futebol, não na Covid, mas sim na política norte-americana. E não podia haver dia melhor ou noite melhor para o convidado do que hoje. Exatamente. Acertaram em cheio. Há aí grandes novidades. Enquanto vocês estavam a falar, já houve mais novidades, mas a gente já fala. Já lá vamos. Boa. Alexandre, ficou assim apresentado o Germano. Eu estive aqui há uns tempos a limpar muito o material que considero já não é importante do Facebook e descobri que durante muito tempo, há 7 anos atrás, eu e o Germano fazíamos na Antena 3, na edição Rádio Portugal 3.0, uma edição especial sobre a América. O meu interesse e conhecimento sobre a política americana na altura surpreendeu-te, não foi, Germano? Sim, não completamente, porque eu ainda antes de conhecer pessoalmente já tinha a noção que tu não eras só um tipo da música e do showbiz e do cinema, sempre foste uma referência para mim nesse aspecto, tipo que eu ouvia na televisão quando era miúdo, que mais sabia disso, na rádio, mas mais recentemente, tipo uns anos antes de nos conhecermos melhor, tive a noção disso num trabalho, numa entrevista que deste a uma revista, não sei se há ao Público Magazine ou a Notícias Magazine, em que dizias que ninguém sabe, mas eu também sou um gajo que gosta muito de política americana e tal, eu não tinha essa noção. E depois, quando começámos a falar, fiquei a ter bem essa noção também. E como tinha aquelas histórias tuas, todas, quando estavas nos Estados Unidos, juntámos um bocado as duas coisas e às vezes, eu como tenho uma abordagem mais info, mais de hard news, do que é que se passa aí, depois juntamos um bocado esses conhecimentos nas conversas. Alexandre, podes perguntar o que quiseres ao Germano, porque senão eu e o Germano começamos e entre aspas a namorar, não pode ser. A noite é muito forte. Força, temos o Germano, tal como todos os nossos convidados, enviou também realmente algum material interessante e, portanto, podemos desde já... Manda já os vídeos. Já falamos depois, junto à Casa Branca, aconteceram já algumas coisas importantes para o futuro daquele país. Já lá iremos. O que é que Olha, vou começar aqui por um vídeo que, pronto, com uma pessoa que não é muito... não reúne muita simpatia da maior parte, pelo menos das pessoas que eu conheço, mas cá está. Isto é sobre MAGA Loves the Black People. Sim, no fundo ele está aqui, se deve ouvir, ele está aqui, isto é ontem, ele está a tentar desmontar a ideia de que a presidência dele é contra os negros, em função do que está acontecendo nos ruas. Ele está a dizer o movimento Make America Great Again, que levou à Casa Branca,
também foi sustentado por apoiantes negros. É evidente que, olhando para os números, isso não é verdade. Houve muito poucos negros a votar nele, mas antes desta situação e antes da pandemia, uma das estratégias dele para a reeleição era associar o bom momento económico da América a passar a ter mais votos de negros. Claro que o que está a passar neste momento na América está a comprometer essa estratégia. E há aqui uma alteração de narrativa. Aliás, eu, o Germano, o Alexandre e a audiência falamos praticamente todos os dias. Eu deixei um bocado em paz durante a pandemia, porque o Germano tinha, além das suas funções na FPF, no canal 11, que o CDS falou há bocadinho, Carlos. O CDS falou. O CDS também referiu. E, portanto, falámos um bocado menos, mas realmente há aqui uma transformação na narrativa e é curioso, Germano, que tu estiveste na Casa Branca, portanto, não sei se temos as imagens, Alexandre. Olha, Germano, deixa-me fazer-te uma pergunta, já agora. Estou a ver estas imagens, como vocês podem ver e ouvir, eu vou colocar aqui mais um bocadinho, que é para a minha pergunta fazer mais sentido. Vocês estão a ouvir o barulho de fundo, isto é o helicóptero, não é dele? Faz isso de propósito. Isto é americana, quer dizer, eu ouço tantas vezes ele a falar com o helicóptero ali Porquê? Porque é este tipo de situações? Na minha opinião, tem dois objetivos. Uma, de intimidação para com quem está à frente dele, ou seja, eu tenho o meu helicóptero atrás porque quero, e em vez das vossas perguntas, sou eu que me imponho assim, e depois mostra também, é um bocado aquela coisa de... o Trump é um tipo realmente muito rico, mas para a dimensão americana não é assim tão rico. O que é que ele consegue, pela percepção, fazer com que muitos milhões de americanos achem que ele é o homem mais rico da América, nem uns 200 mais... E, portanto, ele gosta de mostrar que tem helicópteros, tem o avião, tinha a Torre Trump, e, portanto, é dentro dessa estratégia, ou seja, eu acabei de sair do avião e estou aqui a falar com o pessoal, tem esse lado. E depois há um lado quase bélico naquilo que ouvimos, não é? Um lado quase bélico. Há bocado escrevi no Facebook que é completamente contrastante porque ele consegue passar a imagem de Durão, e a base dele acha que votou no Tough Guy, mas ao primeiro protesto a sério em frente à Casa Branca, fugiu para o bunker no outro dia. Eu hoje vi essas notícias, que supostamente ele teria fugido para o bunker. Não sei se são verdadeiras. Lá está a tal narrativa que o Germano falava. Essa história é para dar uma imagem de uma situação que obviamente não poderia acontecer. Não era possível com a Guarda de Estado, com a Polícia de Washington, com a Guarda de Segurança à Casa Branca, que meia dúzia ou centenas, mas seja o que for, de manifestantes invadissem a Casa Branca. Tudo isso, Germano, faz parte da tal narrativa, não é? De criar uma ideia de estado de sítio, de estado de emergência. Sim. Uma organização terrorista, que ele não pode fazer, não tem poder por isso, tudo isto é uma encenação teatral. Ele está a cavalgar isto, não é? Concordo, não pode, mas a verdade é que, primeiro, tem que escreve isso para a sua base, e ele tem realmente a capacidade de transformar em verdade aquilo que não é verdade. Nas coisas em que ele não tem factos para contrapor, ele desmente, e não interessa que não tenha factos para contrapor. Obviamente em que desmente, grande parte das pessoas que acreditam nele acha que ele tem razão. E ele funciona isso em todas as dimensões. Foi assim no impeachment, foi agora, por exemplo, na guerra com o Twitter, que era obviamente um contrassenso, que obviamente a última coisa que ele queria era fechar o Twitter, mas só porque o Twitter se meteu com ele pela questão de dizer, ok, chega, isto é falso, atenção, ele é isto é falso, que ele faz sempre uma reação para querer sair por cima, né? Em relação ao que está a passar agora, nas últimas horas, isso é inacreditável, o Presidente dos Estados Unidos gabou-se de ter mandado militares, não é a Guarda Nacional, porque isso é quando... O Exército norte-americano, o Exército. Exatamente. A Guarda Nacional é um recurso que não se usa muitas vezes, mas que é um pouco frequente, dos governadores de Estado a pedir ao Poder Federal para assegurar a ordem pública em situações pontuais. E vários Estados nos últimos dias, perante esta situação, pediram, enfim, isso é uma coisa mais na relação estadual com o Federal. Quando o Presidente manda o Exército agir contra os seus próprios cidadãos, aí estamos num outro nível. Ele gabou-se disso. Exatamente. Essa questão é uma questão que está a criar o cenário para um estado de emergência, para uma eventual ditadura, é toda uma série de encenações teatrais que eu próprio assisti. Eu estava nos Estados Unidos entre 2015 e 2016 e fui seguindo, enfim, todo esse cenário
teatral, televisivo, e não esqueçam que ele foi presidente da Associação de Wrestling. Muito dos métodos, os nomes, os nicknames, o lazy isto, o sloppy isto, o não sei o quê, o Sleepy Joe, tudo isso vem do mundo do wrestling. Mas, Alexandre, temos imagens com o Temos Germano. mais imagens, mas temos mais imagens que o Germano nos passou. Antes disso, eu queria só dizer uma coisa ao Germano para saber a tua reação, Germano. Que o Trump aqui há poucos dias fizeram-lhe uma pergunta, já não me recordo qual foi o tema, em que ele disse, eu vou fazer assim porque eu posso. E portanto não preciso perguntar a ninguém. Se eu posso, eu faço. Não pode. Estás a ver este tipo de respostas? Quer dizer, como é que é possível, não é? Neste momento, nos Estados Unidos e no Brasil, os atuais presidentes, Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, estão a fazer um contraponto entre os poderes que verdadeiramente se têm, porque são dois Estados democráticos, os Estados Unidos com instituições mais fortes que o Brasil, mas o Brasil também é um país extremamente democrático, e embora eles tenham sido eleitos de forma totalmente legítima e democrática, o que eles estão a fazer é quase uma revolução por dentro, ou seja, estão a fazer oposição sendo presidentes. Porquê? Porque estão num constante contrassenso entre aquilo que são os seus poderes reais, estão a desafiá-los, estão a pisá-los, estão a passá-los, estão a pisá-los completamente, estão a dizer, não, dizem, os tribunais, os mídias dizem que eu só tenho um poder até X, mas não, eu tenho muito mais e porque posso faço isso. E estão a desafiar isso ao limite. E nós estamos numa situação que neste momento, isso de facto é quase a realidade paralela, todas as sondagens mostram que o Biden está com relativo conforto neste momento. Temos uma situação em que a economia está aí por água abaixo pela questão da pandemia. Temos a história que nos mostra que nunca um presidente nesta realidade económica se conseguiu reeleger. E, no entanto, há quase uma ideia geral, pessoas até bem formadas e bem informadas, a dizer: o Trump, eu não estou a ver que ele vai embora e se ele não vai, eu não acho que ele vai perder as eleições. Quando o mais provável é que o faça. Porquê? Porque eles, sabendo do risco que corre, já lança a ideia de que não vai sair de lá pacificamente. Exatamente. Nós sofremos isso. Ele não ter e criar uma situação ainda mais confusa e complexa em alguns meses. O pior está para vir. Em 2016 ele foi eleito e mesmo assim disse que houve fraude eleitoral só por ter menos votos que ele. Imaginem se ele perder as eleições. Ele não vai, e ele está a preparar a sua base, que de facto é muito numerosa, para isso. Não tenho dúvidas sobre isso. E digo-vos outra coisa, que durante hoje estava a pensar, que é, nós há 3 meses achávamos, sem saber, não pensávamos nisso, ou 4, que pandemia era uma coisa da história de há 100 anos e há 200 anos, e não sei o que, não sabíamos bem o que era. E acabámos de viver e ainda estamos nela. Nós, neste momento, quando pensamos na Guerra Civil Americana, pensamos que é uma coisa da história. Eu não sei se não estamos a meses de voltar a uma Guerra Civil Americana, eu não estou a exagerar. Há um livro que eu mostrei chamado Second Civil War, que é um livro de ficção, como o Roth escreveu, The Plot Against America, em que há uma ditadura fascista, quando Lindbergh ganha, ficcionalmente, as eleições, ou seja, está muito para vir e tudo o que estamos a assistir é encenação para outras coisas mais complexas que se vão desenrolar a partir de agora. Alexandre, antes de passarmos a 2 ou 3 questões que têm a ver exatamente com as eleições e com esta contagem decrescente, há aí alguma foto minha com o Germano? Estou à espera. Tu ou com o Germano? Mas espera aí que eu já vos mando. É? Mando isto rapidamente. Ok, e vamos vendo o vídeo. Dezenas, se não centenas, não é? Já vos mando isso. Vamos vendo o vídeo, que temos aqui outro vídeo enviado pelo Germano. Vamos a isso? Nós vimos estas imagens, foram... aliás, houve também um outro acidente com
um caminhão cisterna em Minneapolis, em que a situação é semelhante. Germano, estamos em junho, 4 meses das eleições. Esta situação tem 2 leituras. Pode favorecer, pode desfavorecer, e já vemos Trump e os seus aliados, enfim, os seus ideólogos, a tentarem cavalgar esta situação. Por parte de Biden, tem sido importantíssima a presença de Obama, que tu escreveste um livro. Eu, quando estive durante as eleições com Hillary Clinton, Obama praticamente esteve ausente. Neste caso, Germano, Obama tem estado muito ativo desde que Joe Biden é praticamente, ainda não é, porque tem que ser ratificado na convenção, mas vai ser. Obama vai ser fundamental em tudo isto? Vai ser, nestas coisas nunca sabemos exatamente os verdadeiros efeitos eleitorais disso, não é? Naquela gravação que passou em que o Obama estava a falar com apoiantes democratas, ele disse claramente que de tal modo acha que é fundamental que o Trump não seja reeleito, que fará tudo e está totalmente disponível para participar na campanha. Se isso vai ajudar Biden ou não, não sabemos, porque uma coisa é o que Obama valeria eleitoralmente. Eu acho que Obama facilmente batia Trump, mas ele não pode candidatar-se neste momento. Mas eu não sei se isso pode ser bom para o candidato oficial ter a sombra de alguém que toda a gente pode pensar, e este é que seria, não agora. Portanto, falando concretamente, o Biden não é um candidato entusiasmante, tem imensos problemas que a gente sabe, a idade, algumas falhas, algumas gafes. São os dois. Pronto, o Obama era muito mais inspirador, mais sólido, mais novo, tudo isso conta naturalmente. Mas as coisas são o que são e o candidato é o Biden. O que é que neste momento a realidade mostra? Mostra que a hipótese de travar a reeleição de Trump é enorme, é imensa, porque o momento económico é trágico, e a culpa não é de Donald Trump, mas o momento económico é trágico. Olhando para a história, no último século só um presidente conseguiu a reeleição num momento recessivo, foi Calvin Coolidge, há 96 anos. Toda a gente diz que os presidentes geralmente são reeleitos, pois, mas não é na situação em que estamos. George Bush pai perdeu, por exemplo. Exatamente, ou Ford, ou Carter, foram os últimos exemplos, e portanto, isso é, e o Hoover também, numa altura muito idêntica a esta, foi na depressão, enfim, e portanto, esta é a realidade. No entanto, sabemos que o tipo de eleitorado de Trump não é tão fácil de analisar, ou seja, ao contrário do que se diz, eu não acho que o que vai decidir vai ser a economia. Para já, porque o fundo há de ser nos próximos meses, e ainda há algum tempo antes da eleição em novembro para começar a recuperar, já não haverá tempo certamente para que a economia americana seja o que era antes da pandemia, até novembro, mas haverá tempo para depois do fundo começar a recuperar. Imagina que o desemprego chega a 25%, 30% até ao final do verão. É possível que em novembro, se estiver a 15%, já estás a falar de uma recuperação de 5 ou 10 pontos. E portanto, não é líquido que em termos eleitorais isso vá prejudicar assim tanto Donald Trump. Depois, porque sabemos que se há candidato que consegue fazer uma campanha hiper negativa, em factoides, em dominar o ciclo eleitoral, o ciclo mediático com coboiada, com confusão, é Donald Trump. Indiscutivelmente. É muito difícil para Biden ser, e portanto, apesar das circunstâncias parecerem estar a ser extremamente desfavoráveis para Trump, nós percebemos qual é a mensagem de Trump, e não por acaso começámos a conversa a falar dele. Se perguntarmos qual é a mensagem de Joe Biden, já é mais difícil, tem que encontrar. Eu sei qual são duas. Uma é: a América precisa de voltar a ter um presidente decente, é a sua principal mensagem, e agora também dizer a tal grande economia do Trump ruiu com um baralho de cartas em 1 ou 2 meses e, portanto, era extremamente frágil. Mas falta saber se ele vai conseguir, de facto, essa cartada. No entanto, ao contrário do que as pessoas dizem, as sondagens geralmente acertam nos Estados Unidos, acertam até com uma grande fiabilidade. Acertaram em cheio nas intercalares em 2018, com a grande maioria democrata no Congresso e a pequena maioria republicana no Senado. Acertaram em cheio nas primárias. E, portanto, 2016 foi uma coisa muito específica. As sondagens de 2016 também acertaram, davam uma pequena vantagem a Hillary no último dia e ela ganhou o voto eleitoral com uma pequena vantagem. Não chegaram ao detalhe que foi o diabo daqueles 3 estados. Exatamente, o swing state, mas as sondagens acertaram. Representativo que obviamente o país tem, e portanto tudo isso funciona. Germano, não sei se temos fotos do Germano na Casa Branca, só para terminar. Temos aqui a verdadeira fotografia.
É verdadeiro? Acabou de me chegar. Mas espera que eu ainda vou mandar essa que estás a dizer. Mas acontece. É a verdadeira foto. Tem uns anos, estamos conservados, irmão. Estamos bem. Já foi há uns amigos. Isso foi para uns... 5 ou 6. Sim. 5 ou 6. Realmente, isto é nos estudos Antena 3, aqui em Vila Nova de Gaia, na RTP, e está Filipe Cruz, e é realmente a prova de que colaboramos neste tipo de programas há muito tempo. Germano, nós não vamos querer, enfim, tomar muito mais o teu tempo. Vou deixar-te um desafio. Eu sei que és muito ocupado, és muito procurado, ainda bem. Eu acho que também esse período contribuiu muito para as pessoas conhecerem o Germano de Almeida, para além do jornalista desportivo. Foi muito importante. Os livros que tu apresentaste, que eu também estive presente, e portanto tu és uma pessoa muito requisitada. Alexandre, vamos convidá-lo. Olha, e deixa-me dizer, de vez em quando, se estiveres disponível, se tiverem deixa-me só dizer, estamos a função do que o Álvaro disse, porque é a mais pura verdade. A foto que vimos há bocado foi no início de um caminho que eu e o Álvaro fizemos no programa que ele tinha, o Portal 3.0 na Antena 3, algumas coisas também na RTP2, e isso na altura deu-me uma projeção a nível de comentador de política americana, que me levou agora, depois de uns anos a seguir, a de facto estar com presença muito habitual, sobretudo na RTP3 e na SIC Notícias, e estou grato ao Álvaro por isso. E obrigado pela visita ao Canal 11 e também pela participação. Obrigado por um canal que tu sabes, eu tenho imensa simpatia, mas isto é outra história. De futebol falaremos, se calhar, noutra altura. Alexandre, temos mais convidados. Queres mais alguma pergunta ao Germano? Nós estamos estava a dizer que da próxima vez que me cruzar com o Germano num estádio, porque eu cruzei com ele bastantes vezes no Estádio Dragão. Quando estavas no futebol, exatamente. Quer dizer, não sei exatamente qual era, mas algumas vezes penso que era que estavas no mais futebol e eu cruzei-me várias vezes com o Germano. Portanto, a próxima vez vamos tirar uma selfie de certeza absoluta. Não escapa, o Germano não escapa. Se não for antes. E na próxima vez que me convidarem, mostra a fotografia em Washington, no caso não encontro aqui, mas fica para a próxima. Muito bem. Até porque estamos, como eu disse, a fazer a contagem decrescente para obviamente, momentos eleitorais que estão a aproximar-se, a pandemia e obviamente, as questões sociais, raciais e de violência policial alteraram o timing, mas estamos a apenas 4 meses, pouco mais ou menos, de eleições inacreditáveis. Vai ser, para terminar, Germano, uma campanha muito suja, não é? Isso não temos dúvida. Vamos ver, isso não é uma originalidade de Trump. As campanhas presidenciais americanas são há várias décadas muito sujas. Esta, perante a situação da pandemia, perante a situação económica nos Estados Unidos, perante a unrest, o desconforto que acontece nas ruas, está a acontecer, cá para nós. Isto parece que está a ser o fim do mundo, mas isto está estudado, este tipo de protestos em 5, 6, 7 dias acaba por parar, as pessoas depois vão para casa e, enfim, claro. Isto vai passar, mas vai ter consequências também, não é? Neste caso, talvez tenha mais. Eu estava em 92, só para acabar mesmo, em Los Angeles, quando houve a questão de Rodney King, e as desordens aconteceram porque os polícias agressores foram inocentados, e portanto a cidade ardeu. Eu estava lá em 92, ou seja, há 28 anos. É um problema cultural que está implicado na sociedade norte-americana. Aqui, somente para acabar, há nas últimas horas 2 novidades. Uma pode agravar, outra pode pacificar. Foi divulgada a autópsia que mostra que, obviamente, o George Floyd morreu por asfixia de uma forma horrível, mas, por outro lado, o irmão dele falou há pouco e teve um discurso muito pacificador, muito responsável, a pedir às pessoas para pararem. Exatamente. Aí está também a consciência cívica norte-americana no seu melhor. Germano, até breve. Obrigado, Germano. Vamos contar contigo, fazes parte da nossa família. Prometo não te chatear muito. Sei que tens muito que fazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado. Alexandre, tivemos um momento brilhante com o Germano Almeida a dar-nos pistas fantásticas sobre uma área fundamental para o mundo, porque o que se passa na América tem influência no resto do mundo. Há muita malta que diz, que exagero. Não, é que aquilo que se passa nos Estados Unidos passa-se aqui. Ou passa na Ásia.
A influência é global, não podemos esquecer isso. Não é?